Bom, aqui nós vamos mostrar como colocar o cooler em um processador dual. Primeiro, essa primeira montagem aqui é com essa pecinha, com a parte da presilha virada para cima. Desse jeito aqui, você consegue colocar o cooler, né, com o ar passando dessa forma assim. Então, para isso, você pega o cooler, que geralmente tem 3 fãs, você tem que tirar um dos fãs. Desse jeito aqui eu já testei, eu já vi que a passagem do ar ela acontece nessa direção. Então o ar entra por aqui e sai para esse outro lado. Então para isso eu tirei esse lado daqui, porque no outro cooler eu faço o contrário. Aqui é onde vai sair o ar, então aqui eu tirei esse lado aqui, para quando vier com os dois, eles ficarem dessa forma aqui, ó, meio por cima. Então essa aqui é uma da montagem. Você tira os outros dois fãs. E um detalhe que é o seguinte, o cooler, ele sempre esse cooler aqui, ele tem um cooler que é apenas uma ponteira e o outro, ele é com os dois juntos num só. Então você coloca os que estão juntos no cooler e os outros você tira. Essa é uma montagem. Pode usar até no gabinete, no caso, né? Isso. Esse aqui é uma maneira mais fácil, né? Porque não tem nenhuma complicação. Aqui, só tomar cuidado quando você for colocar essa partezinha do suporte. Aqui no meio, você vai colocando e não arrocha tudo, vai colocando, vai encaixando. Porque essas pecinhas aqui, ela tem um encaixe. Então, depois que você encaixou, assim você consegue rosquear o parafuso. Então você vai encaixando com cuidado, vai colocando com todo cuidado e vai sempre lembre de tirar a memória para você não empenar nenhum canto. Se tiver sem processador, coloca a capinha aqui no local do processador para também não ter nenhum perigo e só ir montando com cuidado. Essa é uma das montagens. Vou colocar aqui de volta para quem quiser ver como é que fica. Depois a gente liga já pra ver, né? Isso. Essa é a montagem. Ok. Bom, para poder colocar os dois coolers com os 3 fãs, a única opção é colocando eles para cima. Então, no caso, o cooler vai ficar aqui e, no caso, o fã vai ficar aqui e os coolers vão ficar virados para cima. Nisso, para você poder fazer isso de forma mais simples possível, você pega e tira os coolers. Porque primeiro você vai posicionar a base para depois vir com os coolers. Então aqui você pode perceber, ó, que essa parte da presilha onde prende aqui na base, onde você prende aqui na base, você tem um lado que a ponta é menor e tem outro lado que a ponta é maior. No caso essa aqui geralmente para você botar por último, essa aqui colocar primeiro. Nisso, como vai ser? Você posiciona a primeira peça já no local, já com os parafusos tudo certinho, já tudo preso, primeira peça assim. E a segunda peça, você vai colocando ela com o cooler no lugar. Então você coloca aqui a primeira partezinha. No caso, colocar só um lado, não precisa colocar o outro não. Coloca esse lado aqui, ó, e deixa que não saia. Para você posicionar aqui na placa-mãe, com ele já posicionado no lugar. Nisso, eu tô aqui com esse lado, o lado de cá. Lá dentro, eu tô com um lado já colocado na base e o outro lado aqui solto. Agora o que eu tenho que fazer aqui nesse momento é eu posicionar essas pecinhas da base nesses pinozinhos aqui, ó, da placa-mãe para encaixar. Nisso eu vou colocando um lado, colocando o outro até se encaixar. A forma que eu fiz aqui que eu achei mais fácil foi primeiro colocar uma ponta. Então você vem aqui e tal, puxa o cooler um pouco pro lado e encaixou. Você coloca um parafuso nesse local. Então aqui você, dependendo da ferramenta que você tiver, você pode fazer de forma mais fácil, tá? Mas aqui no caso, ó, eu posiciono no local. Talvez fique um pouco difícil de ver, por causa também da claridade. Outra pequena não dá certo não? Não, a pequena ela é menor do que essa entradazinha. Vai, calma aí. Aqui, ó, você não precisa ir até o fim, só uma forma que ela já fique posicionada. Então, ó, tem um lado aqui que já tá preso, já tá posicionado. Já vai aprender os outros.
Isso, só que aí no caso, você tem que ir colocando e encaixando todos. Então, outra maneira mais fácil é você ir no oposto. Então eu coloquei esse lado aqui, vai no oposto e encaixa essa vertical. e encaixa esse ponto aqui também. E você nunca deve tentar já ir prendendo tudo, arrochando tudo. Por quê? Você tem que deixar aqui um pouco solto para poder essa peça aqui ter um pouco de jogo ainda. Então você vai soltando um pouco para poder essa peça ter um pouco de jogo, para você poder encaixar cada cantinho e ir prendendo. Então, a parte mais difícil depois que você colocou esse meu lado que tá preso, o lado de cá tá preso ainda, tá preso, só esse lado aqui que tá solto. É você encaixando essas partes de plástico na placa-mãe e colocando no parafuso. Então, essa aqui não tá ajeitada já. Então você vem e vem colocando. Vem colocando, mas não vem já prendendo tudo. Então, se tiver uma chave dessa aqui sendo um pouco melhor, fica mais prático, né? Exato. Essa chave aqui, ela é muito pequenininha. Essa aqui é melhor para essas partes aqui de SSD. Como aqui a chave, como é? A fresa. A fresa, ela é um pouco maior, né? Tipo assim, essa daqui, ela fica sambando aqui, ela não dá Mas existe dessa chave que dá certinho aí, né? Já torce assim, feito L. Aí no caso aqui, você vai colocando. Mas aqui, como tá assim os cooler, você tem esse jogo aqui, ó, de poder colocar. Até porque como esse lado tá preso, esse aqui tá solto, então o cooler ele tem esse mini jogo aqui ainda para você poder parafusar. Então você vem aqui, ó, no último agora, coloca o parafuso no local. E você tem que vir, depois que você coloca o parafuso. E vamos daqui a pouco fazer o teste na placa com 512 memória RAM. Vamos estar em 8 pentes de 64 para ver como é o desempenho, rapidinho. Depois que você coloca o parafuso, você tem que fazer essa questão aqui de encaixar o plástico na placa-mãe. E você vai colocando aos poucos. Aqui eu já botei o último parafuso. Esse aqui já tá ok, né? Esse aqui foi feito antes da gravação, né? Ó. Pronto, ó. Todos os parafusos eles já estão com já estão presos na placa-mãe. Agora é só arrochar. Só apertar, né? Apertar todos e pronto. Então, recapitulando aí para quem não pegou ainda. Primeiro, você tira os fãs. Obviamente que aqui eu não coloquei pasta térmica ainda, por conta que é mais para demonstração. Mas no caso com você, quando estiver em casa, você coloca a pasta térmica, você tira aquele plásticozinho que tem aqui na base, posiciona tudo certinho e vem fazendo isso. Esse aqui já estava preso e só o segundo que aí tem essa complicação de você ir colocando o cooler junto com a base e colocando depois que você coloca a base e parafusando cada uma das pernas no local certinho. Depois daqui pronto, só terminar de prender aqui, ó. E os fãs, você sempre tem que prestar atenção qual a direção do ar, qual é o fluxo do ar. Então, geralmente sempre vai ter um lado que puxa e um lado que sopra. Geralmente quando você vai montar, você vai querer que sempre ele sopra para cima. Então você vai colocar de forma aqui alinhada, todos alinhados da mesma forma. Tomar cuidado para não colocar um assim e o outro vir de outro jeito, que aí você vai ter uma confusão de ar. De ar, né? O ar vai, o ar vem. Então, aí já tá fixo aí esse daí, né? É só isso mesmo. Não, no caso aqui eu não fixei ainda aqui, eu tenho que fixar só aqui na base assim. Ok, ok. Pronto. Então aqui ó, já todos estão fixos. Agora é simplesmente posicionar os fãs da maneira que você quiser. No caso, o fluxo de ar para cima, né? Aqui é até interessante essa parte, porque como eu já montei a base, eu posso colocar aqui os fãs da maneira que eu quiser. Então se eu quiser os cabos para esse lado, para cima, para baixo aqui. Se você for montar o cooler com o fã, com já todos os coolers, tudo montadinho no carro, vai ficar muito mais difícil, né? Então aqui fica um pouco mais fácil.
Nesse caso, eu tinha testado antes e eu percebi que esses fãs aqui, essa parte onde você não tem o cooler em si, o fã em si, essa parte aqui é onde sopra o vento. Então eu vou colocar essa parte aqui pra cima. Bom, e basicamente nesse tipo de fã aqui, ó, essa partezinha aqui de dentro, ele fica virado pra dentro, tá? Esse V, né, ele fica virado aqui pra dentro. Então você vem aqui posicionando essa parte aqui pra dentro. Então aqui nessa partezinha, você tem essa peça aqui, essa presilha onde prende. Você posiciona aqui pra dentro e você pode ver que ele fica, o V fica pra dentro aqui, a parte de baixo. Então você posiciona no local e vai prendendo na peça de alumínio em cima. Ó, prender esse lado e só prender o outro lado. Se você puder chamar alguém para ajudar você e segurar o fã, também fica mais fácil. Aqui eu vou fazendo sozinho mesmo. Então, ó, primeiro fã já preso, coloquei o cabo aqui, ó, para esse lado de cá. Primeiro fã preso, agora é só fazer isso com os outros. Bom, coloquei aqui primeiro esse fã aqui, que ele tem a parte de conexão única. Agora eu vou para esses outros dois fãs aqui, que a parte da alimentação, ela é junta. Então se você for ver aqui, ó, ela tem alimentação junta. Aqui nesse caso, ó, tem esse adesivo aqui que eles botam. Você pode tirar esse adesivo, tá? Até porque dependendo da forma que você colocar, nesse meu caso aqui, essa parte aqui, ele ia ficar aqui pra dentro. Então não é tão interessante. No caso, lembrando de sempre colocar de uma só forma, né? Então se essa parte aqui que tá aqui, essa parte presa, sem ser a parte do cooler, então também colocar isso aqui também do mesmo jeito. Colocando assim. Só colocar um por um e pronto. Bom, aqui ó, coloquei novamente, da mesma forma que eu botei aqui na frente, vou colocar aqui atrás. Então, coloquei aqui. Eu posicionei um lado, com um lado posicionado aqui nesse meu, fica um pouco mais fácil colocar o outro lado. Da mesma forma, dessa forma aqui que eu vou colocar, e só encaixando aos poucos.
Bom, então aqui eu terminei de montar esse lado, os dois lados no caso, né? Esse aqui, da mesma forma, tem um cooler. Tem esses dois coolers aqui no caso, que eles são conectados numa só ponta. E tem um outro que é conectado numa ponta própria. Aí para isso, a gente usa esse adaptador aqui, ó. Que você consegue conectar esses dois numa só saída para ir na placa-mãe. Então, eu coloquei os dois de forma que o vento vai entrar por aqui e vai sair lá por cima. É isso. É um pouco trabalhoso, mas É um pouco trabalhoso, mas com calma você consegue fazer. Certo? Então é isso. Lembrando que quiser da forma mais fácil, é colocando eles dois aqui em linha para cá e tirando um cooler de cada. No caso, você também pode pegar esse cooler e colocar no gabinete, né? Então você tira daqui do fã em si, mas você consegue colocar ele ainda no seu gabinete também para ajudar no fluxo de ar.